Até então, a gente aprendeu como a gente pode tirar pequenos objetos e estender o cenário. Mas, obviamente, essas ferramentas de retoque são muito úteis para tratamento de pele, para fotos de moda, de beleza. Então, a gente vai ver aqui o uso de alguma dessas ferramentas que a gente tem disponível no Photoshop para esse tipo de objetivo. Então, eu vou começar primeiro criando uma nova camada, sempre utilizando a ideia do tratamento não destrutivo. Além disso, agora é uma boa hora para você aproximar a sua foto no tamanho que você realmente vai trabalhar ela. Por exemplo, se a minha ideia é colocar no Facebook ou no Instagram e esse é o tamanho máximo que eu vou visualizar, eu posso fazer o tratamento, a decisão do que eu vou eliminar e melhorar na foto a partir desse tamanho. Em compensação, se a minha ideia é imprimir com o máximo de tamanho possível, aproveitando todos os pixels da imagem, eu vou vir aqui em visualizar e aproximar em 100%. A gente consegue sempre ver aqui a distância de zoom, está em 100%, e aqui embaixo também a gente consegue ver, bem aqui no cantinho, a distância de zoom também aparecendo aqui embaixo. Bom, aqui está bem próximo, provavelmente eu não vou imprimir assim tão próximo, então eu vou dar uma pequena distanciada, vou apertar Ctrl-, e pronto, vou trabalhar nessa distância, imaginando que não vai ser para a internet, e sim que eu vou fazer aqui um trabalho com uma impressão de uma qualidade bem alta. E agora a gente vai começar a fazer o tratamento nessa imagem. A gente vai explorar aqui algumas ferramentas que a gente ainda não viu, então eu vou vir aqui do ladinho, onde tem um conjunto de ferramentas de retoque, e a gente vai começar primeiro com essa ferramenta, que é a Spot Healing Brush. A Spot Healing Brush vai ter aqui em cima, primeiro, um controle de tamanho, de dureza. Tem também o formato do pincel, se você quiser deixar ele oval ou girar esse oval para alguma direção, mas eu normalmente vou trabalhar aqui com o pincel arredondado padrão. Ele também tem controle de pressão de caneta, e eu vou deixar habilitado no meu caso, porque eu utilizo a caneta, e eu aconselho sempre que você tenha uma tablet, você vai fazer esse tipo de trabalho, que você vai conseguir um resultado melhor e mais rápido. Na sequência, você tem aqui o modo de mistura, então você tem algumas opções diferentes, no caso eu vou deixar aqui no normal, e além disso você tem o cálculo que ele vai utilizar. Então tem 3 tipos de cálculos diferentes, sendo o mais atual o Content Aware, que a gente já andou discutindo sobre o Content Aware nas últimas aulas, aqui é um dos melhores algoritmos que tem para remover e melhorar texturas. Mas se alguma textura estiver complicada, você pode testar qualquer um dos outros 2 cálculos para esse tipo de trabalho. E, obviamente, a gente tem que habilitar a amostra de todas as camadas, porque a gente está trabalhando numa camada nova. Muito bem, agora a gente vai procurar uma textura que a gente queira remover, e a gente deixa o pincel um pouquinho maior do que o tamanho da textura. No caso, como eu tenho aqui a tablet, basta apertar de leve, caso seja uma textura pequena, ou apertar bem forte, se eu quero que ele ajuste uma textura maior. Como quem de vocês não tiver uma tablet, vai utilizar o abre chaves e fecha chaves, ou clica com o botão direito e vem aqui no valor em pixel para regular o tamanho do pincel, ok? No meu caso, como eu tenho aqui a tablet, eu posso controlar pela pressão da caneta. E basicamente o que a gente vai fazer aqui, a gente sinaliza uma área que a gente quer retocar e o próprio Photoshop vai identificar através dos pixels que tem em volta qual que seria a melhor maneira de retocar aquela área. Uma coisa que eu sinto quando eu faço trabalho com esse pincel é que áreas menores têm um resultado melhor. Se você pintar uma área assim bem grandona, tem mais chance dele se perder e fazer um borrão. Então, normalmente eu trabalho assim com áreas menores. Você pode até fazer várias pinceladinhas, que às vezes tem um resultado melhor do que você pincelar assim um montão. Pelo menos com esse pincel que é o Spot Healing Brush. A ideia mesmo dele é pequenos pontinhos, por isso chama Spot. Você vai lá no ponto específico que você quer tratar, dá umas pinceladinhas sobre aquele ponto e você já faz ali alguns retoques naquela textura. Você pode até desenhar, que nem eu acabei de fazer, um pequeno fio de cabelo, mas coisas pequenas, que nem assim, eu posso arriscar, mas tem mais chances dele borrar, porque é uma área maior. Mas até que o resultado ficou bom. Aqui também tem uma linha que eu vou tentar remover. Perceba que eu não estou regulando o tamanho do pincel pelas configurações de size, tá? Mas ainda assim eu estou variando o tamanho do pincel por causa da pressão. Evite fazer pinceladas muito maiores do que o que você precisa, tá? Eu consigo aqui fazer pequenininho porque eu vou apertando de leve com a minha tablet. No caso de vocês, sempre regule o tamanho do pincel para o tamanho da área que você realmente vai retocar. Eu vou acelerar o vídeo, mas basicamente o que eu vou fazer é ir passando pela imagem e tratando esses pequenos pontinhos e depois eu quero mostrar o antes e depois. Eu já removi aqui os pontinhos que me incomodavam mais.
tem mais coisas que dá para fazer e eu quero explorar também outras ferramentas, mas aqui já dá para ilustrar qual que é o efeito da ferramenta Spot Healing Brush. Eu vou primeiro mostrar somente a camada que a gente trabalhou, então são pequenos pontinhos que eu fui clicando e ele já vai criando uma textura. E agora antes e depois, sem a camada de ajuste que a gente acabou de criar e com os ajustes que a gente acabou de criar. Se você tiver pontos maiores ou que estão difíceis de você tratar, você pode utilizar a segunda ferramenta de Healing Brush, o segundo Band-Aid, que é a Healing Brush Tool. Esse segundo Healing Brush, ele funciona de maneira mais parecida com o carimbo. Você tem que escolher um ponto de origem para aplicar o retoque. Aqui em cima você tem controle de tamanho, você tem aqui configurações adicionais como se fosse a do Clone Source, a gente consegue ver que clicando aqui ele abre o mesmo painel do clone, porque como eu disse, ele funciona parecido com o carimbo. Na sequência, você tem aqui o modo mistura. Se você quiser aplicar uma textura, pode aplicar, mas eu não aconselho. Se você quiser usar a versão antiga do cálculo dessa ferramenta, você pode habilitar por aqui no Use Legacy. E se você quer afetar todas as camadas, lembre de marcar aqui. Também tem que nem no carimbo, se você quer ou não ignorar uma camada de ajuste. Tudo vai depender da ordem que a sua camada está aplicada entre as camadas de ajuste que existem na tela. E aqui a difusão, como diz o nome, é uma difusão na hora da aplicação. Bom, vamos ver como é que funciona o procedimento dessa ferramenta. Eu vou tentar eliminar aqui alguns desses fios de cabelo. Então, eu vou aumentar o tamanho do pincel um pouquinho, utilizando abre e fecha chaves. E agora eu vou segurar o Alt e eu clico para estabelecer um ponto de origem. Então, você primeiro vai estabelecer aqui um ponto de origem. Depois de você estabelecer o ponto de origem, eu só vou diminuir o hardness, está um pouco alto. Ok, depois que você estabeleceu o ponto de origem, você vai vir sobre a área que você quer pincelar e você vai passar o mouse de leve. Na hora que soltar o mouse, ele vai fazer uma adaptação de luminância para encaixar. Então, a principal diferença dele em relação ao carimbo é que na hora que eu soltar o mouse, ele não vai aplicar exatamente a área que eu copiei. Ele vai fazer uma pequena adaptação de luminância para encaixar sobre a textura que eu estou aplicando. O carimbo, ele aplica exatamente os pixels. Aqui, com o Band-Aid, sempre vai fazer uma pequena adaptação de luminância. Então, os pixels não são aplicados exatamente como eles eram originalmente. Eles vão receber pequenos ajustes para encaixar melhor. Para tratamento de pele, coisas assim que não são objetos sólidos, vai funcionar melhor do que o carimbo. Outra coisa que a gente consegue ver é que ele, por hora, ele não está no modo alinhado. O que isso significa? Quando eu clicar um ponto aqui, e eu desenhar, ele está puxando dali. E aí ele fica temporariamente alinhado. Agora, se eu for pincelar aqui, ele continua puxando lá de cima. Se eu pincelar aqui, ele continua puxando lá daquele mesmo ponto. E aqui daquele mesmo ponto. Eu vou dar uns Ctrl Z para desfazer, que obviamente não ficou bom. Mas perceba que isso é diferente do carimbo, que sempre vai seguir o seu mouse. Se eu habilitar aqui o alinhado, eu vou fazer essa mesma coisa. Ó, eu vou copiar daqui e vou pincelar ali. Ele estabeleceu uma distância. Na hora que eu pincelar aqui, ele mantém essa mesma distância. E aqui ele mantém a mesma distância. Então, ao invés de ele sempre copiar da mesma fonte, ele vai manter, na verdade, a mesma relação com o meu pincel. Ambas as opções são boas, tá? Eu gosto mais do alinhado, que ele se comporta mais igual o carimbo, mas ambas as opções podem funcionar. Aqui a gente tem uma área bem complexa, eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. E daí eu vou aumentar um pouquinho o hardness, para não ficar muito difuso. E eu vou copiar aqui bem de próximo e ir pincelando. Vamos agora testar o antes e depois com a utilização dessas duas ferramentas. Aqui é a imagem original e aqui o resultado depois. A gente deu uma diminuída em alguns fios de cabelo que estavam muito chamativos e diminuiu algumas das texturas da pele, mas mantendo ainda uma ideia natural da pele.